Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar com todos nós. Cedo ou tarde iremos desencarnar e retornaremos ao plano espiritual. Pergunto então, estamos nos preparando para o desencarne, para a morte do corpo físico e para o despertar no plano espiritual, ou não estamos nos preparando? Temos essa preocupação ou não temos essa preocupação? Neste vídeo, portanto, vamos tratar desse assunto, conhecendo o capítulo número 4 deste livro, Cartas e Crônicas, um livro ditado pelo Espírito Irmão X e recebido através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. E o título do capítulo que iremos conhecer se chama Treinamento para a Morte. Preocupado com a sobrevivência além do túmulo, você pergunta espantado: como deveria ser levado a efeito o treinamento de um homem para as surpresas da morte? A indagação é curiosa e realmente dá o que pensar. Creia, contudo, que, por enquanto, não é muito fácil preparar tecnicamente um companheiro à frente da peregrinação infalível. Os turistas que procedem da Ásia ou da Europa habilitam futuros viajantes com eficiência, por lhes não faltarem os termos analógicos necessários. Mas nós, os desencarnados, esbarramos com obstáculos quase intransponíveis. A rigor, a religião deve orientar as realizações do espírito, assim como a ciência dirige todos os assuntos pertinentes à vida material. Entretanto, a religião, até certo ponto, permanece jungida ao superficialismo do sacerdócio, sem tocar a profundez da alma. Importa considerar também que a sua consulta, ao invés de ser encaminhada a grandes teólogos da terra, hoje domiciliados na espiritualidade, foi endereçada justamente a mim, pobre noticiarista sem méritos para tratar de semelhante inquirição. Pode acreditar que, não obstante achar-me aqui de novo, há quase 20 anos de contado, sinto-me ainda no assombro de um chavante, repentinamente trazido da selva matogrossense para alguma de nossas universidades, com a obrigação de filiar-se de inópino aos mais elevados estudos e às mais complicadas disciplinas. Em razão disso, não posso reportar-me senão ao meu próprio ponto de vista, com as deficiências do selvagem surpreendido junto à coroa da civilização. Preliminarmente, admito deva referir-me aos nossos antigos hábitos. A cristalização deles aqui é uma praga tiranizante. Comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. O cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. O lombo de porco ou bife de vitela, temperados com sal e pimenta, não nos situam muito longe dos nossos antepassados, os tamoios e os ciapós, que se devoravam uns aos outros. Os excitantes largamente ingeridos constituem outra perigosa obsessão.
Tenho visto muitas almas de origem aparentemente primorosa dispostas a trocar o próprio céu pelo uísque aristocrático ou pela nossa cachaça brasileira. Tanto quanto lhe seja possível, evite os abusos do fumo. Infunde pena à angústia dos desencarnados amantes da nicotina. Não se renda à tentação dos narcóticos. Por mais aflitivas lhe pareçam as crises do estágio no corpo, aguente firme os golpes da luta. As vítimas da cocaína, da morfina e dos barbitúricos demoram-se largo tempo na cela escura da sede e da inércia. E o sexo? Guarde muito cuidado na preservação do seu equilíbrio emotivo. Temos aqui muita gente boa carregando consigo o inferno rotulado de amor. Se você possui algum dinheiro ou detém alguma posse terrestre, não adie doações caso esteja realmente inclinado a fazê-las. Grandes homens que admirávamos no mundo pela habilidade e poder com que concretizavam importantes negócios, aparecem junto de nós, em muitas ocasiões à maneira de crianças desesperadas, por não mais conseguirem manobrar os talões de cheque. Em família, observe cautela com testamentos. As doenças fulminatórias chegam de assalto. E se a sua papelada não estiver em ordem, você padecerá muitas humilhações através de tribunais e cartórios. Sobretudo, não se apegue demasiado aos laços consanguíneos. Ame sua esposa, seus filhos e seus parentes com moderação, na certeza de que um dia você estará ausente deles e de que, por isso mesmo, agirão quase sempre em desacordo com a sua vontade, embora lhe respeitem a memória. Não se esqueça de que, no estado presente da educação terrestre, se alguns afeiçoados lhe registrarem a presença extraterrena depois dos funerais, na certa intimá-lo-ão a descer aos infernos, receando-lhe a volta inoportuna. Se você já possui o tesouro de uma fé religiosa, viva de acordo com os preceitos que abraça. É horrível a responsabilidade moral de quem já conhece o caminho sem equilibrar-se dentro dele. Faça o bem que puder, sem a preocupação de satisfazer a todos. Convença-se de que se você não experimenta simpatia por determinadas criaturas, há muita gente que suporta você com muito esforço. Por essa razão, em qualquer circunstância, conserve o seu nobre sorriso. Trabalhe sempre, trabalhe sem cessar. O serviço é o melhor dissolvente de nossas mágoas. Ajude-se através do leal cumprimento de seus deveres. Quanto ao mais, não se canse nem indague em excesso, porque com mais tempo ou menos tempo, a morte lhe oferecerá o seu cartão de visita, impondo-lhe ao conhecimento de tudo aquilo que por agora não lhe posso dizer. Treinamento para a morte. Todo treinamento visa um resultado. Todo treinamento tem um objetivo. Um atleta treina para vencer uma competição. Um time para ser campeão. Um país treina
o seu exército para a proteção de território ou para atacar o outro. Existe um objetivo. Aqui, portanto, nós temos o objetivo de assimilar, de entender, de conhecer a possibilidade de cuidarmos de nós, de mudarmos o que nós somos hoje. Porque a morte, no plano físico, vai nos visitar. O despertar no plano espiritual vai acontecer. E a vida continuará numa outra dimensão. Isso não irá mudar. Eu acreditando ou não nisso, isso não muda. Isso vai acontecer. E se vai acontecer, o que eu preciso fazer para que, quando isso acontecer, eu não quebre a cara, eu não me dê mal? Porque nós quebramos as nossas caras o tempo inteiro. Se assim não o fosse, as nossas sociedades estariam em outro patamar de civilização e de espiritualidade. Mas assim não o é, porque nós estamos inseridos em um ciclo vicioso absolutamente lastimável. E eu preciso cuidar do meu amanhã. Tem um roteiro aqui, diretrizes básicas, um treinamento como ele coloca. Irmão X. Lembrando que Irmão X é Humberto de Campos Espírito, que foi um escritor, um jornalista, foi membro da Academia Brasileira de Letras, mas que já desencarnou há muito tempo. Ele só usou esse pseudônimo, Irmão X, para não haver problemas judiciais para Francisco Cândido Xavier. Só isso. Então, Irmão X e Humberto de Campos é o mesmo espírito. E ele nos diz aqui: preocupado com a sobrevivência além do túmulo. Isso vai acontecer. Todos aqueles que você não tem mais a presença física junto a ti, vivem no plano espiritual. Todos aqueles que estão no cemitério estão vivos. Não no cemitério, mas noutra dimensão. Como deveria ser levado a efeito o treinamento de um homem para a surpresa da morte? Como então? Então eu vou treinar para um evento esportivo. Eu vou treinar para uma guerra. Vou treinar para uma prova. Então eu entendo o que está acontecendo e me preparo. O evento esportivo, observo quem são os meus adversários. Numa luta, numa guerra, quem é meu adversário? Numa prova, na escola, qual é a disciplina? O que eu preciso dominar para vencer aquela prova? Porque todo estudo é um treinamento. Agora, o treinamento para a morte, quem é meu adversário? Eu estou treinando para a morte. Treinando para algo que vai acontecer. Hoje, amanhã, daqui 10 anos, daqui 100 anos, não sei, vai acontecer. Quem é meu adversário nesse treinamento? Eu mesmo. Treinamento para a morte. Mas poderia ser treinamento para vencer a mim mesmo. Vencer quem eu sou, vencer o homem velho que habita dentro de mim. Porque se eu desencarno, se eu morro para o plano físico sem nenhum conhecimento espiritual, quem será o prejudicado? O outro? Deus, Jesus? Não, eu.
prejudicado serei sempre eu. Porque eu não busquei, não me preparei, não treinei. Treinamento para a morte. Não é treinamento para a morte. É treinamento para a vida. Treinamento para a continuidade da vida. Ora no plano material, ora no plano espiritual. E a gente vai nessa toada. Em um momento aqui e um momento lá. Um momento aqui e um momento lá. Até o momento em que não tem mais aqui. Vai ser só lá. E de lá a gente vai para outras paragens. Sempre serei eu comigo mesmo. Esse treinamento aqui é para mim. Para que eu vença os meus atavismos, os meus preconceitos, os meus vícios, as correntes que estão me prendendo a certas situações, certas pessoas. São 14 itens. 14 itens. E aqui, irmão X / Humberto de Campos, ele é muito sincero, porque ele diz o seguinte: essa pergunta, essa consulta tinha que ser feita a espíritos mais elevados do que eu. Porque eu, Humberto de Campos, estou aqui no plano espiritual há quase 20 anos e me sinto como um índio que é tirado de sua aldeia e colocado num banco de universidade. E ali na universidade, esse índio precisa lidar com disciplinas, conceitos e aprendizados muito mais elevados do que ele pode compreender. É assim como ele se sente depois de quase 2 décadas de desencarnado. Tamanho despreparo desse espírito, que no plano físico foi um homem muito considerado, membro da Academia Brasileira de Letras. Portanto, que tinha um conhecimento do plano material acima do conhecimento do plano espiritual. E eu pergunto a você, você tem um conhecimento da sua vida, que você adquiriu, um conhecimento que você conquistou durante essa sua caminhada em que você está aqui. Você pode saber muito de matemática, de geografia, do solo, sabe muito de Excel, PowerPoint, sabe mexer em computador, sabe muito de motor de carro, sabe muito do seu serviço, do seu trabalho, da sua função, da sua profissão. Conhece de hidráulica, de elétrica, de construção civil. E o que você sabe da espiritualidade? O que você sabe do espírito? O que você conhece a respeito de situações que envolvem o teu sentimento, tua emoção, tua razão, tua inteligência, seu desejo, seu instinto? O que você sabe? Porque nós não podemos menosprezar o conhecimento adquirido no plano físico. Isso é importante. Isso nos eleva em termos intelectuais, em domínios de certas situações. Isso é importante. Mas isso não basta para o espírito. Isso pode bastar para o trabalho assalariado, para o dia a dia no plano físico. Mas não basta depois que a gente deixa o plano físico. Porque o conhecimento do Excel, da hidráulica, da elétrica, o conhecimento do cozimento, o conhecimento da pecuária, isso tudo
não serve no plano espiritual. A realidade é outra, a vida é outra. Seremos os mesmos, mas seremos solicitados em outras áreas. E se eu não sei o básico, a base, se eu não domino o mínimo, terei muitos problemas no porvir. Por isso é absolutamente necessário um treinamento como esse. E ele se inicia dizendo: refiro-me aos nossos maus hábitos. Tudo começa pelo mau hábito. A queda não se dá de uma vez. Ela vai se dando aos poucos. O homem vai caindo pouco a pouco. Na mesma proporção em que eu, para subir, vou de degrau a degrau, para descer eu desço de degrau a degrau. Eu não desço de uma vez só. O pequeno delito leva ao grande delito. Sempre existe o início, como ele diz aqui, preliminar. Maus hábitos. Precisamos combater o mau hábito ou os maus hábitos. A cristalização do mau hábito lá no plano espiritual é praga tiranizante. Porque eu levo o meu mau hábito. E o que Humberto de Campos, Irmão X, nos traz aqui é o que ele observou, o que ele vivenciou em relação àquele ambiente em que ele estava inserido. Isso aqui não é uma invenção. Ele mesmo viveu certas situações desses 14 itens, ele mesmo, na pele dele. E ele também viu isso em companheiros de jornada, que lá estavam com ele. Primeiro apontamento depois do mau hábito. Comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Porque nós nos alimentamos diariamente. Prato de cada dia. Gradativamente diminua a volúpia de comer carne de animais. Ele falou animais. Não falou vaca. Não falou frango. Não falou peixe. Não falou rã. Ou sei lá mais o que se come. Falou animais no plural. Diminua. Ele não dispara de maneira brusca. Diminua gradativamente. Por que você tem que diminuir? A morte vai agendar com você quando ela vai chegar? O bonitão liga para você, né? Ô bonitona, que é a dona morte, o ceifador. O ceifador vai chegar aí dia 23 de dezembro, tá? Já? É. Daqui a pouco. De 2022, sim, daqui a pouquinho. Se agenda aí. E você vai começar a se preparar? Não. Posso desencarnar daqui 5 horas. Então eu preciso já começar a cuidar disso. Por quê? Porque o cemitério na barriga é tormento. Tormento. Você já viveu um tormento na sua vida? Aqui. Desejo da carne, do alimento, do animal. É tormento depois da grande transição. Lembrando que, olha o que ele diz aqui, lembrando, se alimentar de animais como a gente se alimenta, não nos situam muito longe dos nossos antepassados, tamoios, e se após que se devoravam uns aos outros. Há 500 anos atrás,
os índios se devoravam uns aos outros. E hoje? Há uma grande distância, então, quando eu olho 500 anos atrás, esses índios, e hoje o que eu tenho na sociedade, há uma grande diferença? Tecnologicamente, sim. De costumes, de alimentação. Segundo, excitantes largamente ingeridos constituem perigosa obsessão. Excitante. Uísque aristocrático, cachaça brasileira. Ele está falando aqui do álcool, do excitante, da droga chamada álcool, porque o álcool é uma droga. Existem pessoas que chegam a um nível de viciação que tomam álcool puro. Tamanha perturbação. Um músico famoso de uma banda da área de metal, né, do estilo metal, brasileiro. Banda brasileira de metal, famosa no mundo inteiro. Não vou dizer o nome desse cantor. A esposa pegou ele num ônibus de turnê da banda. A esposa abriu a porta do banheiro e esse, que é o vocalista, guitarrista, estava bebendo sabonete líquido. Porque não tinha álcool para ele beber. Eu vi ele falar. Numa entrevista, ele fala isso. Não há necessidade de citar o nome dele. E ele disse para ela, eu preciso de ajuda. Sabonete líquido. Aqui, ó. E se ele desencarnasse? Não tem sabonete líquido nem álcool no plano espiritual. Mas tem o excitante aqui no plano físico. Tenho visto as almas de origem aparentemente primorosa, esses que você vê bem vestidos, nos happy hours da vida, é o que ele diz aqui. Depois se tornam obsessores. A obsessão pelo álcool. Terceiro, amantes de nicotina. Olha ela aí. Parceria, né? Nicotina dos excitantes. É a duplinha que anda de mão dada, né? Infunde pena a angústia dos desencarnados amantes da nicotina. Aquele que é viciado aqui, que morre continua viciado, se não abandonar o vício. 4. Narcóticos. Cocaína, morfina, é o que usavam tempos atrás. Talvez usem ainda. Barbitúricos. E a gente pode colocar aqui ansiolíticos de todas as espécies. Cocaína, heroína, todos os tipos de drogas. Aqui, ó. Estes, no plano espiritual, viciados nessas substâncias, demoram-se largo tempo na cela escura da sede. A sede é a vontade por aquele vício, por aquela substância. E da inércia. O que significa inércia? Eles vampirizam os que estão no plano físico. Inércia. Por isso que ele diz, por mais aflitiva que pareça a crise no corpo, a dor e o sofrimento, aguente firme os golpes da luta. Os golpes passam. E aquele que suportou com valentia vence a prova e não retorna à prova. 5. E o sexo, interrogação. Sexo. Aqui no canal a gente trata muito desse assunto. Estudo do livro Sexo Além da Morte. Humberto de Campos nos diz, nos alerta. Guarde muito cuidado na preservação do seu equilíbrio emotivo.
os sexólatras, ninfomaníacos, sadomasoquistas, os que caminham pelas vias da prostituição. Não tem como mudar isso se esses não mudarem por si mesmos. No plano espiritual, vivem um inferno, criados por eles mesmos, rotulado de amor. Não é o amor. Sexto, se você tem algum dinheiro, ou detém alguma posse, ou bem material que escraviza, não adie doações caso esteja realmente inclinado a fazê-las. Grandes homens que admirávamos no mundo pela habilidade e poder de concretizarem grandes negócios, esses capitães da indústria, os capitães que dirigem as grandes fábricas, o poder, aqui passa, os grandes negociadores, as bolsas de valores, o dinheiro, o poder, o excesso, o quem pode mais, tá aqui, ó. Estes que foram os grandes capitães da indústria, no plano espiritual, aparecem junto de nós a maneira de crianças desesperadas por não conseguirem manobrar os talões de cheque. Esse que detém muito, onde que está o tesouro dele? E ali vai estar o coração dele. 7. Família. Observe com cautela os testamentos. Porque a morte, de novo, não manda aviso. E ao desencarnar, o que fica para trás? As doenças chegam de assalto, doenças fulminatórias. E se sua papelada não estiver em ordem, padecerá muitas humilhações através de tribunais. Tribunais. A família disputando o espólio. E o espírito, no plano espiritual, observando tudo isso. Temos aqui no estudo do livro Depois da Vida, a história de um pecuarista. Foi grande pecuarista, que depois observa os filhos se degladiando entre eles por tudo que ele deixou no plano físico. 8. Não se apegue demasiado aos laços consanguíneos. Um dia, você estará ausente deles e eles ausente de você. Ame filhos, parentes, esposa com moderação. Coisa que a gente não faz. Moderação. Estou hoje aqui, amanhã não estou. E o que é que eu vou observar quando eu não estiver mais aqui? Os que ficam agirão como eles desejam agir. E não como eu acho que eles deveriam agir. Isso vai me aprisionar? Vai trazer rancor, ódio e raiva? 9. Se já possui o tesouro de uma fé religiosa, viva. Viva. O que ele quer dizer com isso? Que muitas pessoas conhecem o Evangelho e não praticam. Frequentam casas religiosas, mas são verdadeiros lobos. Está aqui. Porque quem segue o Evangelho deixado por nosso Mestre, não importa a agremiação religiosa. É o Evangelho que importa. É o Evangelho que faz com que a pessoa haja da maneira correta.
É o Evangelho que guia. E é o que ele diz aqui. Se você tem a fé religiosa, coloque em prática. Não fique daqui para fora. 10. Faça o bem que puder, o bem pelo bem. Não negligencie a possibilidade de ser útil e fazer o bem. Isso irá lhe fazer falta, sem se preocupar com os outros. Os outros são os outros. Se você entrega um prato de comida para alguém, saiu da sua mão, não se preocupe mais. Se ele vai comer, se ele não vai comer, se ele vai jogar a comida fora, é dele o problema. Se alguém te critica, por você entregar um prato de comida a quem não vai comer, não se preocupe. Faça o bem, ajude, sem se preocupar com os outros. Se você não experimenta simpatia por determinadas criaturas, há muita gente que suporta você com muito esforço. Eu não gosto dele, eu não gosto dela, eu não suporto aquele. A voz daquele me irrita, a presença daquele me irrita. Eles pensam o mesmo, talvez, de nós. Talvez nossa voz irrite o outro. Talvez nossa presença incomode o outro. Talvez nossa postura incomode o outro. Que nos suportam com muito esforço. O que vale para o outro, vale para mim também. 11. Conserve sempre nobre sorriso de servir, de trabalhar, de avançar, de fazer o bem. 12. Trabalhe sempre, trabalhe sem cessar. 13. Ajude-se através do leal cumprimento de seus deveres. Aqui é um pacotinho fechado. Faça o bem, mantenha o sorriso nobre, trabalhe sempre, ajude-se no leal cumprimento de seus deveres. O serviço é o melhor dissolvente de nossas mágoas. O serviço, servindo o outro, não é o serviço remunerado. É o servir, ser útil. Isso vai dissolvendo a mágoa que está no coração. Mas se eu me fecho dentro de mim, sou o que eu sou uma pedra, nasci assim, vou morrer assim, esquece. A mágoa vai gerar dentro de ti uma situação muito difícil. 14. Quanto ao mais, não se canse, nem indague em excesso, porque com mais tempo ou menos tempo a morte lhe oferecerá o cartão de visita. Impondo-lhe ao conhecimento tudo aquilo que por agora não posso dizer, contar, falar. Cuidado com o ímpeto de querer saber tudo, conhecer tudo, dominar tudo. Na mesma proporção que eu adquiro conhecimentos aqui no plano físico, eu preciso adquirir conhecimento do plano espiritual. Com moderação, com cuidado, sabendo aonde eu estou entrando, para não implicar no excesso desnecessário. Porque o excesso vai me trazer complicação. Conseguimos, então, avançar num treinamento, mudando o nosso comportamento? São 14 itens básicos. A alimentação, os vícios que devem ser abandonados, o sexo, o que eu faço do sexo? Dinheiro, família, sentimento, religião
que é a fé, e aqui o comportamento no trabalho e na doação ao outro. Não importa onde o outro esteja, não importa quem seja o outro. Se eu atentar para esse conjunto, para esse pequeno treinamento, não há nenhuma dúvida. Não há dúvida. Iremos ter um desencarne mais equilibrado, mais tranquilo. Seremos acolhidos no plano espiritual. Teremos um suporte, teremos apoio. Iremos despertar lá, na dimensão espiritual, mais tranquilos. Nada irá nos prender à matéria, já que a alimentação, irei me adaptar. Os vícios eu abandonei, o dinheiro eu usei com inteligência, razão, sabedoria e ficou. Os bens que eu deixei ficaram. Deixei organizado. Os filhos, a família, o sentimento que ficou, o laço existe, mas moderado. Eles terão a atitude deles e eu assim deverei aceitar. Aquela religião, aquele evangelho me ajudou a apacentar o que eu sou, a harmonizar o meu espírito. E eu trabalhei, eu servi, eu avancei nas lides de luz. E procurei entender e saber aquilo que estava ao meu alcance. Acabou. É difícil fazer isso? Porque se eu irei morar na Rússia, eu preciso me preparar para viver a sociedade russa, o comportamento da sociedade lá, por exemplo, em Moscou. Ou se eu vou mudar e morar no Egito, no Cairo, eu preciso aprender como se vive lá. Para quando chegar lá, não sofrer tanto. A adaptação vai ter que existir. Mas a adaptação pode começar agora, com o preparo, com a base, edificando o meu espírito em bases sólidas. E depois da adaptação, a gente segue o que o nosso mestre deixou de ensinamento. Deixe o amanhã cuidar do amanhã, cuide do hoje. Hoje, portanto, eu me preparo. Se o amanhã vier com a surpresa da morte, eu já estou não 100% preparado, porque nunca estaremos. Mas estaremos já iniciando o processo de treinamento de preparação. E a nossa adaptação, ela será muito mais tranquila. Cabendo a cada um de nós observarmos ou não um singelo ensinamento desse. Treinamento para a morte? Não. Treinamento para a vida. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.